Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja agora os destaques de hoje. Novo relatório da Previdência permite a renegociação ou até mesmo a extinção da dívida do Fundo Rural. Conab afirma que estoques privados de café são os maiores desde 2016 no Brasil. Rabobank aponta queda do consumo de carne suína na China, com o avanço da peste suína africana. E nesta edição você vai ver o impacto para o setor de carnes aqui no Brasil. Canal Rural ganha 2 prêmios na Mostra de Comunicação Agro da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Tudo isso e mais, agora, Mercado e Companhia já está no ar. O deputado Samuel Moreira apresentou ontem o parecer da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. No novo texto, que deixou de fora estados e municípios, foram retiradas as mudanças na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada. Além disso, foi excluída a criação do regime de capitalização. O repórter Rafael Valendorf tem mais detalhes. As próximas semanas vão ser de debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A votação do relatório, prevista para o dia 25 deste mês, deve ser adiada para que todos os parlamentares possam discutir o assunto. Só depois de aprovado lá é que o tema vem para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas, para o setor produtivo, as mudanças feitas pelo relator facilitam a aprovação do texto. Que era necessário retirá-los da reforma da Previdência. Retirado, sem sombra de dúvida, foi uma vitória dessa categoria e uma questão de justiça conquistada pela Frente Parlamentar da Agricultura. Houve esse convencimento geral e eu diria que também muitos partidos abraçaram essa situação. Há uma grande vitória, não só para a agricultura familiar, mas para outros setores que nós defendemos. Os assalariados, a questão do BPC também que ficou fora, a desconstitucionalização, que era um debate importante que a gente fez, e a questão da capitalização, porque tudo isso, no geral, acabava atingindo a todos nós. E o novo relatório da Previdência permite a renegociação ou até mesmo extinção do Fundo Rural. Uma emenda do deputado federal Jerônimo Guergen, do PP do Rio Grande do Sul, acatada parcialmente pelo relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, permite ao governo perdoar o passivo do Fundo Rural. O texto original da PEC impedia qualquer tipo de renegociação acima de 60 meses e extinção de dívidas de contribuições sociais. Nesta alteração, sugerida pelo parlamentar gaúcho, existe a possibilidade de anular os débitos ainda este ano. A PEC enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional proibia o parcelamento, o perdão ou a anistia de contribuições sociais, mas com a emenda isso fica impedido apenas para débitos sobre folhas de salários e as contribuições dos trabalhadores. Aquilo que é pago sobre a receita ou faturamento, que é o caso do Fundo Rural, continua permitido, dependendo apenas de uma lei complementar. O Mercado e Companhia conversou com o deputado federal Jerônimo Guergen, que está comemorando a medida. O deputado afirma que agora o governo tem condições de cumprir a promessa de campanha e, por fim, ao passivo do Fundo Rural. Construímos tecnicamente e politicamente com o relator, deputado Samuel Moreira, uma possibilidade ou de resolvermos na própria emenda constitucional o passivo ou então de liberarmos a trava para que o governo pudesse cumprir a sua palavra fazendo a remissão. O relator acatou a nossa emenda, levantou a trava, o impedimento para que nós pudéssemos ter a aprovação da remissão e, portanto, o PL 9252 continua vivo e o governo tem agora, com o nosso esforço, a condição de cumprir a sua promessa aos produtores rurais brasileiros. O consumo de carne suína na China caiu de 10% a 15% no acumulado do ano. É o que aponta o relatório divulgado ontem pelo Rabobank, o maior banco de agronegócio do mundo. O motivo é a preocupação de consumidores na Ásia com a segurança alimentar envolvendo as proteínas. Dados recentes do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China mostram que o rebanho de suínos no país recuou 22% até abril. Aqui no Brasil, as exportações de carnes registram crescimento com o avanço da peste suína africana na Ásia. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal indicam que em maio os embarques de suínos foram 41% superiores na comparação com o mesmo período do ano passado.
As exportações de frango também cresceram 14,4%. Vamos aos detalhes do impacto dessa diminuição do consumo de suíno na China para o ritmo das exportações de proteína animal aqui no Brasil. Para essa conversa, nós convidamos a Lígia Pimentel, diretora da Agrifato. Lígia, muito boa tarde. O produtor de suínos que vive um momento de oportunidades deve se preocupar com essa redução no consumo lá na China? Oi, Kellen, boa tarde a todos. Na verdade, não, Kellen, eles estão deixando de consumir a carne suína pela questão da liquidação do plantel, que traz aí uma alta muito forte para os preços do produto no mercado varejista por lá. A inflação de alimentos já começou a mostrar os efeitos disso, né? Então nós temos aí a maior inflação de alimentos nos últimos 3 meses registrada aí desde 2009. Para você ter uma ideia, em maio essa inflação ficou em 7,7%, é bem elevada para o mês. Então já tem efeito sobre o poder de compra aí do chinês sobre a carne suína. Mas isso não significa que ele vai parar de consumir, né? Com certeza ele vai diminuir porque o preço está mais alto, mas isso tende a aumentar a necessidade de embarques de fora para dentro, né? De importações. E aí o Brasil entra como grande protagonista. Mesmo diante de uma percepção que este consumo continue a cair, é isso que você acredita? O consumo de suíno vai continuar a cair, mas mesmo assim o Brasil ainda vai ter um grande espaço para ocupar na demanda asiática, que abriu espaço, a gente teve essa oportunidade por causa da peste suína africana, é isso, Lígia? Exatamente, esse rombo na produção, ele entra aí com uma participação de carne bovina, suína brasileira para substituir, para ocupar esse espaço, esse rombo que foi feito. Porque ninguém parou de comer carne de suíno por mudança de hábito ou porque não gosta mais, e sim porque o preço está muito alto. Então, uma das maneiras de se equilibrar isso é trazer carne de fora, produto de fora, né? Esse é um dos motivos aí que fazem com que a gente esteja bem otimista para as exportações de carne suína brasileiras para lá. Inclusive, como você anunciou aí antes do início da nossa entrevista, essa movimentação já começou. Então ela deve continuar. Exato, a gente já viu as exportações aquecidas no setor de aves, obviamente suínos, e até o setor bovino está sendo positivamente impactado por essa possibilidade. O telespectador de casa que está ansioso por fazer mais investimentos até para poder atender essa demanda, como é o caso do suinocultor, quer saber até que ponto essa demanda é consistente e, segundo, o pecuarista vai tirar proveito e conseguir mais preço para a arroba do boi? Olha, Kelly, a liquidação de leitões lá está acontecendo num ritmo muito acelerado. Então, as projeções iniciais já foram todas frustradas de liquidação do rebanho suíno e o surto continua. Então, assim, o que está acontecendo lá é sem precedentes, não há precedentes. Nunca houve uma liquidação tão grande de um plantel assim na história. Então, a gente com certeza acho que vai ver uma movimentação global de demanda por carne e proteínas, né? Então, ao mesmo tempo em que a produção deles diminui em termos de carne suína, eles vão ter que substituir o consumo dessa proteína por outras proteínas. Então, por exemplo, o mercado de ovos lá já registra alta de 13%. Quando a gente olha aí, por exemplo, para o que isso pode trazer de efeito para a carne bovina, nós projetamos até agora uma alta de consumo de 5% e para a proteína do frango de 12%. Claro, sendo um país em desenvolvimento, tem uma renda per capita ilimitada, a principal migração é para as proteínas mais baratas, mas tem uma parte da população que ainda vai migrar para a carne bovina. Então, todas as proteínas brasileiras, no contexto global, ganham com isso. Diga pra gente, Lígia, até que ponto o Brasil vai continuar a aproveitar esta oportunidade, porque nós ainda temos sanidade garantida. Desde a década de 70, o país não tem um problema com peste suína africana. No entanto, organizações como, por exemplo, a FAO, já mencionam o risco de uma pandemia envolvendo essa peste suína africana. Como isso entra no seu radar de mercado? A gente deveria focar aí no controle de fronteiras bem rigoroso, né? Que além disso pode significar aí um prejuízo econômico gigantesco. Mas, enquanto isso não aconteceu, é uma oportunidade para o Brasil. Obviamente é uma coisa horrível que está acontecendo, né? Muito triste a gente falar, mas para o Brasil entra
como uma grande oportunidade e aumenta o nosso protagonismo no cenário internacional. A gente tem que cuidar aí para não arriscar essa grande oportunidade. E vamos direto repercutir este tema, estes dados, com o Leones Severo, diretor da Sinconsult, que está ao vivo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Leones, boa tarde. Como você avalia o efeito dessa indicação da meteorologia de que deve chover, pelo menos, pelos próximos 10 dias ainda, lá no cinturão agrícola dos Estados Unidos? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, o estrago está feito, né, Kelly? Porque essa chuva vai até o vencimento da janela de plantio da soja também. Illinois, Indiana, Missouri e Ohio são 4 estados apenas, falta plantar 13 milhões de acres. Isso aí é mais ou menos 5,3 milhões de hectares, e que corresponde a 17 milhões de toneladas de soja. Então nós temos um momento muito favorável para nós, infelizmente para eles, né? E também a área de Prevent Planting está em força já em muitos lugares. Metade, 48% dos agricultores americanos deixarão de plantar alguma parte dos seus acres, 14% deverão deixar mais da metade da sua área sem plantar. Então, é um momento muito, muito difícil, né, para eles. E eu posso dizer o seguinte, que se sempre tivemos comentários pesados que os preços seriam deprimidos porque os estoques eram grandes, então agora nós podemos virar a chave. Agora podemos dizer que os preços serão elevados porque os estoques serão baixos. Agora, diante dessa expectativa que você coloca, claro, de uma necessidade de consumir mais dos estoques por causa das dificuldades climáticas que gerariam uma perda de produção nos Estados Unidos, os preços não deveriam estar mais altos, Leones? Sim. Inclusive, a soja está em desacordo com o preço do milho, né? A soja deveria estar valendo $10 no melhor hoje, né? Porque houve aquele problema de represamento da guerra comercial e os Estados Unidos não tem para quem vender a soja, então tem esse descompasso. Mas as parelhas que eu chamo são as três irmãs, que é trigo, milho e soja, e quando uma sobe, leva todas as outras, porque elas se compensam na utilização. Então, não é só o milho que vai subir, que está subindo muito, até porque o milho no mercado interno americano já está sendo negociado a $5 por bushel, né? E muitos compradores estão adquirindo contratos na Bolsa para receber o FIIs, para receber entrega agora, no vencimento do mês de julho, né? Então, nós temos um momento muito favorável e os preços vão continuar escalando novas altas. Agora, para ver se eu entendi claramente, o ponto que você explica que a soja não está num preço mais alto como deveria estar na sua avaliação é um efeito colateral da guerra comercial que represou parte da soja americana lá nos Estados Unidos. Qual vai ser o gatilho para a soja atingir esse patamar de preço mais alto que você está estimando? O gatilho é exatamente a quebra da produção de safra, a declaração do Prevent Plan. Isso pode demorar um pouco, mas o mercado já está reagindo. Os produtores americanos não estão vendendo mais soja. E logo a seguir, os fundos terão que cobrir uma posição mais ou menos de 14 milhões de toneladas. O milho já cobriram e estão indo comprados agora, porque o estoque é praticamente zero no milho e será praticamente zero na soja. Isso significa que os preços deverão ganhar valor suficiente para impor o racionamento, já que os Estados Unidos é o maior produtor, mas é também o maior consumidor internamente dos produtos. Leones, diante dessa expectativa de preços mais altos, o produtor que nos assiste quer saber, primeiro, se a sua recomendação claramente é esperar, porque você acredita que os preços da soja vão subir conforme você sinalizou, e eu aproveito para fazer um questionamento. Se a reforma da Previdência continuar avançando, o dólar pode cair, de acordo com economistas. Isso não geraria uma fragilidade nos preços aqui no Brasil? Bom, essa teoria que a aprovação pode derrubar o dólar é um pouco duvidosa, né? Porque o dólar no mercado internacional, o índice dólar, está a 97 pontos. Isso significa mais ou menos um dólar a 3,94. Então, em outros países, como a Turquia também, que tem problemas, né, graves da economia, que os bancos europeus estão completamente expostos, nossos parceiros também estão desvalorizando suas moedas, inclusive os chineses, né? Então, eu não vejo assim, um risco maior de ter esse dólar caindo, como muitos apregou. Ou seja, a sua recomendação para o telespectador que ainda tem uma decisão para tomar é esperar, porque a sua avaliação é que a soja vai ter preços mais altos por causa de problemas climáticos e também por uma cotação do dólar que tende a permanecer elevada. É isso, Leones? A história conta isso, né, Kelly? Quanto menor o estoque, maior o preço. Quanto maior o estoque, menor o preço. A recíproca é completamente verdadeira.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.